paz do Senhor, irmãos e irmãs do IBADEJUF, curso médio de teologia. Estamos gravando a aula número 3 e a aula número 4 de eclesiologia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de nós ministrarmos as duas aulas, nós vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Abençoe, Pai amado, Pai querido, essas duas aulas, para que os irmãos que vão estar assistindo através de videoaulas, ó Pai, tenham um pleno entendimento da matéria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula passada, nós estudamos a igreja e a missiologia urbana e a igreja e as missões transculturais. Hoje nós vamos estudar a igreja e a disciplina, a igreja e o poder político, a igreja e a colheita de almas para o reino de Deus. Isso na aula número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Na aula passada, a igreja e a missiologia urbana, nós falamos a respeito da necessidade de estarmos fazendo missões urbanas. Hoje, muito comumente falada como missões evangelísticas locais, mas é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E nas missões transculturais, as missões ou seja, transculturais, está além de. Então, é onde nós temos que estar preocupados de fazer as missões transculturais nas janelas 10x40, que são as principais, digamos assim, nações onde a perseguição é muito violenta, mas não impede que nós também tenhamos a preocupação de estarmos fazendo missões a todo tempo, no mundo todo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Na lição de hoje, nós vamos ver a respeito da igreja e disciplina. Ou seja, a disciplina é muito importante na igreja. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de disciplina. Deus criou o mundo em 6 dias. Ele podia ter criado o mundo de uma vez só. E no 7º descansou. Ou seja, houve toda uma organização. Então tem que haver disciplina. Porque se não tiver disciplina, não só na igreja, na nossa vida cotidiana também. Só que como nós estamos estudando eclesiologia, e eclesiologia é o estudo da igreja, nós temos um subtópico, a igreja e a disciplina. A necessidade de estarmos disciplinados no intuito até da informação, no intuito até de como a igreja será conduzida, né? O pastor presidente, os obreiros que o auxiliam, ou seja, nós temos que estar na disciplina. Ah, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Você vai procurar, então, a autoridade máxima na sua igreja e vai conversar com ele. Não houve a possibilidade de um acordo ou de uma mudança, você vai orar a Deus. Porque o dono da igreja é Deus. Nós somos aqui administradores. Agora, ficar falando que não concorda com isso, não concorda com aquilo, não querendo ser disciplinado, não querendo cumprir uma disciplina, você está agindo errado. Por quê? Nós, no caso, que agimos assim, estamos agindo errado, porque nós temos que ser conscientes que a disciplina faz parte da igreja também. Senão a igreja vira uma Babel ideológica. Tanto se fala da Torre de Babel, e tem muitas pregações eloquentes sobre a Torre de Babel, várias situações, Mas se nós não tivermos o cuidado, nós podemos fazer de hoje uma Torre de Babel imaginária, no que diz respeito a não seguir a disciplina que tem que ser seguida, As mensagens têm que ser também voltadas como um instrumento de estar trazendo o povo à disciplina e ao mesmo tempo trazendo o povo para a mensagem da cruz, trazendo o povo a entender que estamos aqui, no mundo temos aflições, mas Jesus venceu o mundo e com ele nós vencemos também. Não podemos ficar só presos a mensagens motivacionais, Ou seja, não tem dificuldade, vem para Jesus, é claro que nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, mas nós não podemos ficar pregando que aceitou Jesus é só vitória, é só vitória. É só vitória? Sim.
Mas o nosso Deus permite que passemos por situações difíceis, como estamos passando agora, na Covid-19, mas porque Ele quer de nós um aperfeiçoamento, Ele quer de nós um crescimento espiritual. Então, se a gente ficar só, imaginem vocês a igreja que sempre pregou prosperidade e sempre pregou facilidades e que aceitou Jesus e seus problemas acabaram. Como que elas estão lidando com a situação atual? Então, nós temos que ter disciplina também no sentido de estar pregando a verdade, e a verdade que liberta, que o céu existe e que o inferno também existe. Diz o apóstolo Paulo. A palavra que Paulo usou para exercita-te, que do grego é gimazo, quer dizer ginásio, aquela palavra que Paulo diz, né? O atleta de tudo se abstém para receber a coroa de louros, mas eu estou firme para receber a coroa de glória, a coroa que Deus me dará, né? A coroa incorruptível. Eu não estou citando o versículo, não, estou passando para os irmãos sobre o versículo, amém? Se refere ao treinamento feito pelos atletas no ginásio grego. O substantivo gimasia, treinamento ou disciplina, presente no versículo 8, que está aqui, né? 1 Coríntios 9, 24 e 27, é a raiz da palavra ginásio. Ou seja, Paulo falando a respeito do atleta de Cristo. Que o atleta digamos aqui, eles se referindo aos atletas na época das Olimpíadas gregas, aquela situação toda que eles tinham que ter um cuidado de fazer treinamentos para estar sempre em melhor condições para conseguir a vitória. Nós, como servos de Cristo, nós somos atletas de Cristo. Mas para isso tem que ter disciplina. Porque se eu não tenho disciplina, eu não consigo ter um treinamento adequado, eu não vou ter vitória. Então, irmãos, a disciplina ela é importantíssima no nosso dia a dia. Passamos agora à igreja e o poder político. É um tema muito complexo, é um tema que temos assim situações adversas e muita polêmica nessa questão. Mas eu vou resumir para os irmãos situações diferentes. A igreja anteriormente não se envolvia tanto com política, mas a igreja anteriormente orava-se mais. Os irmãos oravam mais, as irmãs principalmente sempre oraram mais. Ou seja, havia uma comunhão com Deus. E o nosso Deus, como nós vimos aqui em subtópicos anteriores, o nosso Deus usa o que Ele quer. Ele não usou a jumenta para disciplinar e alertar Balaão? Então, o nosso Deus, Ele usa quem Ele quer. Mas agora, devido ao enfraquecimento de orações, que é uma realidade, hoje poucas pessoas, anteriormente, a igreja era unânime em oração. Tá? A igreja começou, os irmãos orando, aguardando receber o batismo com o Espírito Santo, para então começar a divulgação, começar o trabalho da igreja de Cristo. Os irmãos sabem dessa passagem. Então, por isso que hoje tem essa dificuldade. Por exemplo, nós, para conseguir fazer um dia de oração, um dia com Deus, é uma maior dificuldade. As pessoas hoje têm dificuldade de orar. E quando tem oração, tem vitória. Porque através da oração, nós vamos estar mais ligados com o Senhor, nós vamos ter mais sede de ler a palavra e vamos ser cada vez mais libertos. Vamos crescer sempre na graça e no conhecimento. Porque Jesus nos ensinou sobre o equilíbrio. Como que eu vou ter equilíbrio se eu não busco conforme Deus me orienta? Fica mais difícil. Então hoje a oração é menor. Nós não podemos agir como os fariseus, né? Os fariseus, eles faziam de tudo para poder tirar o Senhor Jesus tentar de alguma forma tirar o Senhor Jesus da sua meta, do seu objetivo, que não conseguiam, é claro, ninguém conseguiu, porque o Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, o Senhor Jesus, ele
conseguia, ele tinha poder, ele estava sempre em oração, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, estava sempre em oração e ele conseguia, ele antevia, ele era revelado pelo Espírito Santo de Deus o que ele estava querendo fazer através daquelas perguntas, daquelas insinuações, né? Então, aquela situação, por exemplo, que Jesus não pagava impostos, o que ele fez? Ele perguntou, quem está, na moeda, qual a esfinge que está na moeda? Ah, é de César. Então, dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Com isso, eles não tiveram condições de dificultar ali e envolver Jesus naquela situação. Nós não podemos esquecer que nós estamos neste mundo, nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos aos céus. Mas enquanto estamos aqui, mesmo o mundo sendo tenebroso, Deus vai nos dando vitória, escapes, livramentos. Por isso que eu falei anteriormente sobre a questão da disciplina, igreja de disciplina. Nós temos que ter a preocupação de estar, sim, envolvidos com orientação de Deus. Antes da eleição, eu tenho que orar a Deus para Deus me mostrar quem Ele, porque Deus conhece todo mundo. Nós conhecemos de ouvir falar, conhecemos às vezes o plano de governo, conhecemos a pessoa porque moramos muito tempo naquela cidade, mas Deus conhece o coração. Então, por isso é que nós temos que pedir a Deus orientação. Agora, não quer dizer que nós não podemos retomar como era antes, orar mais e envolvermos menos. Mas como estamos orando menos, nós temos que ter representantes tanto na política como na igreja. Ou seja, separando as situações, mas firmes com Jesus, pedindo ao Senhor para nos orientar. Não é fazer da igreja um trampolim político, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos que estar ligados em oração para Deus nos orientar. Agora, quem sabe, se nós, após essa situação nós estamos vivendo de confinamento, onde tudo está mais complicado, nós vamos voltar de forma diferente, orando mais. Orando mais, Deus vai agir muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, e quando estamos neste mundo, nós temos que lembrar, nós não pertencemos a Ele, mas estamos aqui, nós somos cidadãos, nós temos que cumprir a lei e a ordem, nós temos que dar bom exemplo, nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Louvado seja o nome do Senhor. Se por acaso amanhã depois não for obrigatório votar, nós temos então o direito de não exercer nós temos o direito de não votar. Aí não precisamos participar. Mas se hoje é obrigatório votar, é claro, podemos justificar, podemos não votar, podemos, digamos assim, não exercer a cidadania no que diz respeito ao voto. Mas, hoje, como é obrigatório, nós temos que seguir ou justificar. Mas nós temos que orar, porque aí nós vamos fazer a vontade do Senhor e não a vontade deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja e a colheita de almas para o reino de Deus. Irmãos, importantíssimo esse tema. Louvado seja o nome do Senhor.